O nosso Deus reina. Ele é o único e soberano Senhor. Ele é o Deus dos céus e da terra. E Ele é o Criador. Ele deu ao homem a autoridade para governar esse planeta. E com a queda, Adão entregou a Satanás a autoridade. Por isso, quando o diabo tentou Jesus, ele disse: tudo isso te darei, porque os reinos desse mundo foram entregues nas mãos do diabo. Mas quando Jesus, ele pagou o preço, ele foi o segundo Adão que ali na cruz pagou o preço pelo pecado de toda a humanidade. A palavra diz que ele desceu ao Hades e ele tomou das mãos do diabo as chaves do inferno e da morte. E quando ele ressuscitou e subiu aos céus, ele disse aos seus discípulos: toda autoridade me foi dada no céu, porque ele já tinha, ele é o Deus criador, onisciente, onipotente, ele é o único soberano, eterno. Toda autoridade me foi dada no céu e agora na terra, porque ele é o filho do homem, ele é o segundo Adão que disse: está consumado, o preço foi pago. Eu como homem venci o pecado, eu como homem venci a Satanás, venci todas as suas tentações. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E ele nos ensinou a orar: Pai nosso que está nos céus. Vamos clamar como o Senhor nos ensinou? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Cabe a mim e a você, discípulos de Jesus, recebermos pela fé, nos apropriarmos pela fé dessa autoridade que Ele nos confiou. Das últimas palavras que Ele deixou para os seus discípulos foi essa: eu deixo a vocês agora essa autoridade. Em meu nome vão, em meu nome, como meus representantes, curar os enfermos, libertar os cativos, os oprimidos do diabo, pregar o evangelho do reino para a salvação, batizando-os, ensinando-os todas as coisas. O Senhor nos confiou essa missão. Ele nos ensinou a orar: venha o reino, venha o reino. E nós não podemos nos acomodar. Não, o mundo vai de mal a pior mesmo. Está escrito, não está? Que o mundo vai acabar? Nós não podemos nos acomodar, porque Deus é o maior interessado em salvar o maior número de seres humanos na nossa geração, nos nossos dias. E isso depende de nós. Nós podemos viver hoje uma visitação de Deus, como já aconteceu tantas vezes ao longo da história da humanidade. Deus está pronto para que o seu reino venha a milhares, milhões e bilhões de corações. Deus quer que nós, como sal da terra e luz do mundo, vejamos a nossa sociedade mudada, costumes, valores. Talvez você pense: mas olha, eu não acredito que tem jeito. Por exemplo, a homossexualidade. Hoje em dia, na televisão está escancarado, as pessoas estão criando cada vez mais ousadia, coragem de, no meio da rua, em plena luz do dia, manifestar carinho, até mesmo entre os homossexuais. Eu sei que é difícil falar isso aqui tão claramente, mas eu estou falando para o cristão, para o crente. Nós não podemos achar que não tem jeito. A nossa sociedade tem jeito, sabe por quê? Porque o reino de Deus, ele vai começando ali pequeno, como um fermento no meio da massa, mas ele vai dominar tudo. Ele vai crescendo e vai levedar a massa inteira. Ele vai influenciar tudo e todos. Você sabia que quando Jesus veio, na sua primeira vinda, a sociedade da época era tão corrompida? Você se lembra do Império Romano, que dominava o mundo naqueles dias? O verdadeiro amor para eles era o amor entre dois homens. O amor entre um homem e outro homem era considerado o melhor amor. Mas o Império Romano foi transformado pelo poder do Evangelho. Não apenas na sua moral, mas também na dignidade humana. Você se lembra como eram terríveis aquelas lutas entre gladiadores ali no Coliseu em Roma? Quantos cristãos foram ali martirizados, comidos por feras?
Foi o cristianismo que fez com que todas aquelas lutas acabassem, cessassem, porque as pessoas foram sendo constrangidas pelo amor de Jesus Cristo. As práticas foram mudando. A cidade de Corinto, onde Paulo pregou, era uma cidade tão pervertida que a história conta que quando alguém dizia que uma pessoa estava assim, com a sua vida deteriorada, com a sua vida pervertida, eles diziam assim: você está se tornando um Corinto. De tão terrível que era a sociedade naquela cidade. Mas o apóstolo Paulo chegou ali. Leia a carta aos Coríntios. Conheça um pouquinho do avivamento espiritual que mudou a história dos coríntios. E hoje eles são um exemplo para nós de conversão, de verdadeira fé em Cristo, de mudança. A palavra diz: tais fostes alguns de vós outrora, mas agora não somos mais roubadores, não somos mais fornicadores, não somos mais adúlteros, não somos mais todas essas palavras tão tristes que a gente vê assim na televisão, nas pessoas ao nosso redor, às vezes até dentro da nossa casa. Nós podemos crer que o reino de Deus, esse reino, ele crescerá e se estenderá, como está escrito em Isaías. Esse reino não terá fim e haverá paz sem fim. Que você seja um expansor do reino de Deus, que esse reino cresça e domine toda a sua vida, e a partir da sua vida, transforme a vida de outros, seja um intercessor que rasga os céus na sua casa, no seu local de trabalho, na sua cidade, até que nós vejamos essa visitação tão poderosa do reino de Deus nos nossos dias, que todos verão um Brasil diferente, um Brasil transformado. É possível. E depende muito mais de nós do que de Deus, porque Ele está pronto para fazer o seu reino vir, céu na terra, nas nossas vidas e na nossa nação. Uma pena que o nosso tempo já acabou. Eu gostaria de compartilhar muito mais, mas fica assim um gostinho, né? Que você possa vir no nosso congresso de adoração e intercessão, porque nós vamos estar orando pelo Brasil, ensinando como trazer esse reino. E com certeza nós seremos testemunhas, não mais de um carnaval como esse que nós vimos, de tanta violência, bebedeira, prostituição, mas nós veremos as festas do nosso Brasil sendo transformadas em festas de louvor ao Senhor. Nós veremos mais e mais testemunhos de cidades onde não acontece mais essa bagunça. Em nome de Jesus, aqui em Belo Horizonte estão assim, né, se esforçando para ressuscitar o carnaval, mas a própria cidade não gosta. O bairro aqui de Santa Teresa diz que o carnaval transforma as ruas em verdadeira latrina, em verdadeiro banheiro público. Não existe nada de bom no pecado, não existe nada de bom. E nós dizemos para Satanás: seus dias estão contados. Seus dias estão contados, porque o reino de Deus se expandirá na nossa nação cada vez mais. Que Deus abençoe sua vida, e a gente termina com uma música que nos chama, como povo de Deus, a tomar nosso lugar. E clama ao Senhor: vem brilhar e resplandecer a tua luz na nossa nação.